Muito bem, chegamos então na lição de número 2, que é a lição do julgamento do Sinédrio a Pilatos. Então, na nossa história, Jesus ele se entregou, né? Se entregou lá no Getsemane e o prenderam. E a verdade o que a Bíblia nos relata, é que Jesus queria ser preso. E é isso que nós precisamos entender. Jesus queria ser preso. Esse era o plano. Jesus poderia pedir para Deus que enviassem uma legião de anjos que o defendessem. É o que a Bíblia diz lá em Mateus 26 e 53. Por quê? Porque ninguém tem poder para prender Jesus. Não há ninguém que tenha poder que seja mais forte do que Jesus, que consiga prender Jesus. Isso nos ensina, e é isso que nós precisamos enfatizar e ensinar para as nossas crianças, que Jesus se entregou. Só existia uma maneira de Jesus ser preso e morto. É se Jesus decidisse se entregar. É se Jesus decidisse se render. É se Jesus decidisse que queria fazer isso. E o mais incrível e o mais maravilhoso é que ele quis. Jesus se entregou. Por amor a nós, por amor a mim, a você, aos nossos filhos, às nossas crianças, Jesus se entregou. Essa é a grande lição, esse é o grande ensinamento que nós temos aqui. Jesus se entregou. E aí, depois que prenderam Jesus, levaram então até a casa do sumo sacerdote Caifás, que era o sumo sacerdote da época. E ali ele foi interrogado pelo Sinédrio. O Sinédrio, era, digamos assim, o alto escalão do judaísmo, as pessoas mais importantes do judaísmo, os sacerdotes, estavam lá no Sinédrio, porque eles queriam, de alguma forma, encontrar uma acusação falsa, ainda que fosse, para condenar Jesus. Condenar Jesus o quê? A morte. Eles queriam prender, eles queriam que Jesus morresse. Mas mal sabiam eles que era exatamente esse plano de Deus. Era exatamente isso que era necessário. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E só existe uma maneira de livrar-nos da morte. É se alguém perfeito, sem nenhum tipo de pecado, alguém que nunca foi condenado, que não há possibilidade de ser condenado, se entregar para morrer no lugar daquele que era condenado. Então esse julgamento que nós dizemos que Jesus enfrentou é um julgamento onde nós somos os condenados. Nós é quem somos os culpados. Jesus ele foi julgado e condenado, mas ele era inocente. Ele estava ali em frente àqueles homens sendo julgado, sendo questionado, sendo acusado, porque ele quis estar ali para morrer no nosso lugar. E a Bíblia diz que ele ficava em silêncio porque ele realmente queria ser condenado. E ele foi condenado. Jesus apenas ficava em silêncio e ele foi condenado. Em certo momento eles perguntaram se Jesus era o Cristo e Jesus diz, isso é você quem diz. E quando Jesus afirma que era o Filho de Deus, então aqueles homens rasgam suas roupas e diz, blasfemaram. Ele blasfemou. Acusaram Jesus de blasfêmia, então bateram nele e enviaram até Pilatos. Quem era Pilatos nessa história? Pilatos ele era o governador romano que tomava conta da região de Jerusalém, da região ali onde estava Jesus, onde estava acontecendo tudo aquilo. Pilatos ele era o imperador, o governador que cuidava daquela região. Então, eles foram até Pilatos. E Pilatos, quando Jesus chega a Pilatos, Pilatos também fez várias perguntas para Jesus. É engraçado que tem um certo momento que Pilatos diz assim, você não vai responder nada? Você não sabe que eu tenho poder para te libertar? Vejam bem. Pilatos não tinha poder nenhum diante de Jesus. Jesus é o que é o Todo-Poderoso. Jesus é quem tem todo o poder em suas mãos.
Pilatos achava que tinha poder, mas somente Jesus tinha poder de sair daquela prisão, de sair daquela condenação ou não. Ele tinha poder para isso, mas ele não quis. É isso que nós precisamos entender. Jesus quis ser condenado. Jesus quis se entregar e ele se entregou. E aí o governador tentou libertar ele, até apelou para um costume de Páscoa que tinha, onde eles liberavam, né, ou libertavam algum preso, né, durante a Páscoa. Então Pilatos tenta trazer Jesus e eles trazem também Barrabás, mas o povo grita: não, nós não queremos Jesus, nós queremos Barrabás. Nós queremos Barrabás. Eles escolhem Barrabás e então gritam: e o que faço com Jesus? Pilatos pergunta, né? Então gritam: crucifica. Crucifica. O povo, naquele momento, escolhe um ladrão, escolhe um arruaceiro, um rebelde, ao invés de escolher Jesus. Então Jesus foi condenado, foi levado por soldados ao pretório, né, que era o local onde ficavam ali os soldados, próximo ali onde ficava o governador também, como se fosse um quartel-general, digamos assim, e bateram muito em Jesus. Os soldados bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, fizeram então uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. A verdade é que Jesus sofreu. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus sentiu essas dores. Muitas pessoas acreditam que Jesus era Deus, então ele não sentiu aquelas dores. Sim, Jesus era Deus, mas Jesus também era homem. E a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo e, embora fosse Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou e sofreu até a morte e morte de cruz. É isso que a Bíblia diz. Jesus sentiu as dores das pancadas, Jesus sentiu as dores das chicotadas, Jesus sentiu as dores dos cravos nas mãos, nos pés, Jesus sentiu as dores da coroa de espinhos. E tudo isso por amor. Tudo isso por amor. Jesus se entregou, Jesus suportou todas as dores, inclusive a maior de todas as dores, que foi o momento em que ele se afasta do Pai quando recebe os nossos pecados. Mas ele suportou tudo por amor a todos nós.